Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Nosso Pai, acusado e esquecido. Alguns anos atrás, pouco tempo após meu batismo, alguém me perguntou por que nas igrejas evangélicas não se falava de Deus. Por que, me perguntava ele, fala-se de Cristo e do Espírito Santo, mas não se fala de Deus? Na época, aquilo me pareceu fora de propósito. Afinal, Cristo o representa e o Espírito Santo também, pensava eu, e então, qual o problema? Um dia me deparei com um livro, O Clone de Cristo, e o li. O livro conta detalhes muito interessantes sobre profecias, mas no final, e apenas no final, quando já cativou completamente você, aparece o veneno da serpente. Diz o livro, em outras palavras, Jeová é um Deus sanguinário que ama sangue, e foi por isso que ele pediu que se matassem tantos cordeiros. E arremata dizendo, inclusive, que Jesus na terra finalmente percebeu que Deus era um tirano e por isso Deus fez com que o matassem para que ele voltasse para o céu. Esse texto, na verdade, apenas demonstra o que muitos cristãos já sabem, mas visto de uma forma talvez um pouco mais clara. Satanás, assumindo sua acusação, fazendo de Deus um tirano, que foi o seu propósito no céu e é o seu propósito na terra. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Apocalipse 12, 10. Não podendo mais acusar o Deus no céu, já que de lá foi expulso, traz esta acusação à terra e acusa a Deus e aos seus filhos aqui. Mas e nós que nos denominamos cristãos? Podemos de alguma forma estar incorrendo em erro similar sem perceber? Sim, com certeza estamos. Claro que a esmagadora maioria faz isso sem perceber. Acusado. Desde que nascemos, somos ensinados. Cuidado, Deus castiga. Embora a Bíblia não apenas demonstre, mas prove que Deus é amor, crescemos com a ideia de um Deus que somente castiga. O Deus que a esmagadora maioria dos membros das igrejas hoje acreditam é o Deus católico. Um Deus que criou o inferno, que está sempre a arder em fogo. E se você, por alguma razão, não fizer as coisas direito, ou se não aceitar a Cristo, vai queimar por toda a eternidade. Enquanto este Deus e os salvos estarão olhando e se regozijando com alegria para os que sofrem sem nenhuma chance de alívio. E quando tentamos mostrar aos crentes que isso é absurdo, a resposta é: Deus é amor, mas também é justiça. Sim, Deus é justiça, mas não há nada de justo em alguém, ainda que seja o pior dos elementos, viver 70 ou 100 anos e depois ter que queimar por toda a eternidade. Justo então, talvez seria que ele queimasse tanto tempo quanto viveu. Mas aí haveria outro problema. Pelo menos até os 12 anos, biblicamente, você não é considerado responsável por seus atos. E aí teria que se descontar isso, etc, etc, etc. Não estamos aqui tratando da questão do inferno bíblico, o correto, pois ele existe. Mas longe de mostrar a tirania de Deus, mostra a sua misericórdia em finalmente destruir o pecado e os pecadores que preferiram agarrar-se ao pecado, sendo destruídos juntamente. Assim, nosso Deus é acusado de uma tirania e crueldade que nem nós, pais humanos e pecadores, teríamos a coragem de ter com nossos filhos. Sim, pense nisso. Porque eu pergunto a você, pai ou mãe, que ouve este vídeo: que pecado seu filho ou filha teria que cometer para que você acendesse uma fogueira
e o deixasse ali queimando, sequer por uma vida? Pecadores e maus como somos, não fazemos isso. Mas queremos dizer que o nosso Pai, que é amor e que é perfeito, faz. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Esse Deus de amor deu, não emprestou, deu seu Filho a todos nós, que fazendo-se como um de nós, sofrendo como um de nós, morreu por todos nós. E esse Deus, este Pai de amor, sofria a ver seu Filho passando por tudo isso, mas não pôde intervir, porque era o único meio pelo qual poderíamos ser salvos. Quando entendermos como este Pai sofreu e sofre, quando entendermos como nos ama, quando entendermos que, longe de nos acusar, Ele espera ansioso, dia a dia, a nossa volta, o nosso falar com Ele, o nosso ouvi-lo, vamos então de fato adorá-lo. É impossível conhecer a este Deus e não amá-lo. O problema é que nos apresentaram um Deus mau, muito diferente daquele pai da parábola do filho pródigo, que ao longe avistou o seu filho, o abraçou e o beijou. E por isso somos incapazes de amá-lo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas se não consigo ver como Ele me amou e me ama, não tenho como amá-lo. Conhecê-lo é amá-lo. Pense nisso e que Deus seja contigo.